Oi, pessoal, tudo bem? Nós estamos iniciando agora a nossa segunda aula, que é relacionada ao capítulo 2 do nosso material. Bom, e aí o que eu queria conversar com vocês é o seguinte: o capítulo 2 ele é sobre o Renascimento, que é um movimento muito importante na história da arte, que trouxe muitas inovações. Só que na nossa aula anterior, nossa aula do capítulo 1, nós paramos na Roma Antiga. Se a gente pula da Roma Antiga para o Renascimento, é um salto no tempo de uns 1000 anos, né? Praticamente uns 1000 anos nesse salto. Então a gente pula a Idade Média todinha. Então o que eu vou propor para vocês? Eu vou falar rapidamente sobre os movimentos da Idade Média, só para não perder o fio da meada da linha do tempo, não perder a cronologia dos fatos, tá? E aí depois vamos no Renascimento, que é o mais importante da aula de hoje. Então eu vou me esforçar para falar sobre esses outros movimentos da forma mais breve e objetiva possível, porque é só realmente para vocês seguirem essa cronologia. Pode cair no Enem esses movimentos da Idade Média? Eu acredito que sim, tá? Principalmente a arte bizantina, que tem uma produção bem rica, tá? Então eu acho que é importante a gente não dar esse salto tão grande, tá bom? Então vou abrir aqui a apresentação. Então, vamos lá. Então eu estou propondo aqui que nossa segunda aula tem essas 4 partes. Uma sobre arte cristã primitiva, uma sobre arte bizantina e arte românica, outra sobre arte gótica e, por fim, o Renascimento. Tá? Mas, como eu disse, eu vou ser o mais breve e objetiva possível nesses movimentos da Idade Média. Então, vamos lá. Começando aqui com a arte cristã primitiva. O que acontece? Vamos voltar naquele finalzinho de Roma lá. O Império Romano, ele era de religião pagã, era politeísta, né? Tinham aqueles deuses que nós conhecemos da mitologia greco-romana, né? E aí nesse contexto surge o cristianismo, né? E aí o cristianismo ele vai surgir como uma religião, assim, uma seita, né? Uma crença ali que está surgindo, marginal, ou seja, não está dentro da legalidade. Então os cristãos eles se escondem para professar a sua fé, não é algo livre, não é algo aberto para todos, até porque eles estavam correndo risco de vida ali naquele contexto, né? Então é assim que nesse contexto que vai surgir a arte cristã primitiva, bem diferente do que vai acontecer depois, em que a arte vai praticamente girar em torno do cristianismo, como a gente vai ver. Então surge essa arte cristã primitiva, que também é chamada de arte paleocristã. Com a morte de Cristo, a comunidade cristã vai se dispersar pelo Império Romano. Eles saem daquele núcleo no qual houve a pregação de Cristo e vão se dispersar. No ano 64 vai acontecer a primeira grande perseguição aos cristãos, ordenada por Nero, e posteriormente vão haver outras grandes perseguições. E aí existem as catacumbas, que é onde os cristãos enterram seus mortos, especialmente os mártires, ou seja, aqueles que morrem por serem cristãos, ou apedrejados, né? Enfim, essas perseguições que ocorreram. E aí, nessas catacumbas, eles vão se expressar ali, de certa forma, artisticamente, através de pinturas murais. Quando a gente fala de pintura mural, sempre que fala de pintura mural, é nas paredes, tá? Essas pinturas murais surgem, assim, desde o início, né? A gente viu as artes rupestres, que eram na rocha, praticamente as primeiras pinturas murais, e essas pinturas murais vão surgindo aí. Acho que ao longo da humanidade toda existe essa manifestação, né, nas paredes. E aí eles vão pintar, a princípio, símbolos. A palma, a âncora, o peixe. A palma é a folha da palmeira, tá? E aí cada um desses símbolos vai ter uma simbologia especial. Mais à frente eles vão desenvolver
esses desenhos, essas pinturas para cenas um pouco mais complexas, ilustrando cenas do Antigo e Novo Testamento. Então, aqui do lado esquerdo nós temos uma pintura bem simples, né, do peixe. Parece ali uma cesta, talvez, de pães sobre o peixe. Ainda uma simbologia assim, mais rudimentar. E aí, no lado direito, a gente tem já uma coisa um pouco mais complexa, que aí é a figura do bom pastor, que vai aparecer outras vezes, que é Cristo com as ovelhas. A gente vê a diferença aí da primeira para a segunda em termos de complexidade. E aqui a gente tem algo mais complexo, porque realmente pega o teto, né? Não só as paredes, como o teto, uma decoração mais ampla na catacumba. Né? Então ainda estamos escondidos aí nesse momento. Os cristãos estão se expressando artisticamente, mas de forma oculta, porque o cristianismo era, a princípio, ilegal. E aí, no ano de 313, o imperador Constantino permite que o cristianismo seja professado livremente. Então, deixa de ser algo ilegal. E aí, a arte cristã vai começar a sair das catacumbas, porque agora já não tem mais necessidade deles se esconderem. No ano 391, o imperador Teodósio oficializa o cristianismo como a religião do império. Então, a partir daquele momento, o cristianismo se torna realmente a religião oficial do Império Romano. E aí, os primeiros templos cristãos já oficiais, né, vão ser as basílicas, que eram prédios já dentro da cultura romana, prédios voltados para lei, justiça, não eram prédios religiosos dentro da cultura romana. São esses prédios que o cristianismo que a religião cristã vai utilizar. Tanto que a gente até hoje escuta esse termo basílica. E aí vai acontecer uma coisa muito importante no ano 395, que Teodósio divide o Império Romano em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. E aí, no ano 476, vai cair o Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente só vai cair 1000 anos depois. A queda do Império Romano do Ocidente é o que demarca o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média. Tá? E aí, a queda do Império Romano do Oriente 1000 anos depois é o que vai demarcar o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Tá? Então, a gente tem aqui um mapinha do que era o Império Ocidental e o Império Oriental. Uma divisão ali bem no meio, né? Tentativa, talvez, de ser igualitário.